Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6. Profeta Jeremias, capítulo 18, versos de 1 a 6. Está escrito: palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Irmãos, eu gostaria de, a título de introdução, dizer que esta passagem tem um contexto remoto, um contexto próximo e um contexto imediato. O contexto remoto é que as 10 tribos do norte, conhecido como Reino de Israel, cuja capital era Samaria, já havia caído nas mãos da Síria. Aquele reino rebelde, durante 209 anos, pecou contra o Senhor, adorou outros deuses, não ouviu a voz dos profetas de Deus e foi levado para o exílio pelo poderoso Império Assírio. Esse é o contexto remoto. O contexto próximo é que Judá, de onde o profeta Jeremias está profetizando, oscila entre obediência e rebeldia. Reis piedosos eram sucedidos por reis maus. E não obstante tantas advertências de Deus, a nação de Judá estava cambaleando, oscilando entre obediência e desobediência, e estava também na iminência de ser levada cativa pelo Império Babilônico. A tempestade do juízo já estava se formando no horizonte. Era a 1/10 hora, quando Deus está chamando mais uma vez o seu povo ao arrependimento. Esse é o contexto próximo. O contexto imediato é que Deus se dirige ao profeta Jeremias para descer à casa do oleiro, não com o propósito de pregar uma mensagem, mas com o propósito de receber uma mensagem, a fim de transmiti-la à nação. E esta mensagem tinha 2 características bem claras. Primeiro, a nação se arrependia e era poupada. Ou a nação se endureceria e seria certamente visitada pelo mal inexoravelmente. Em outras palavras, antes da tragédia chegar, Deus oferece ao seu povo mais uma chance, a chance de se arrepender. Arrependimento e vida, rebeldia e morte. Não havia outra alternativa. É como se a nação de Judá fosse como um vaso que se estragou na mão do oleiro.
E o oleiro está disposto a fazer um outro vaso. Não jogar aquele vaso quebrado fora, descartá-lo. Mas apanhar aquele vaso, amolecê-lo de novo. E fazer um outro vaso. Perfeito, bonito, útil para a glória do seu nome. E aqui decorre, portanto, desta casa do oleiro, algumas lições. Primeiro, os homens estão sob o absoluto poder e autoridade de Deus. Se você lê o demais contexto desse capítulo, Deus está falando não apenas de Israel e Judá, está falando de todas as nações. Deus tem o controle do universo, Deus tem o controle do mundo, Deus tem o controle das nações, Deus tem o controle da igreja, Deus tem o controle da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Ele tem o controle de tudo. Em outras palavras, Deus tem o poder de pegar alguma coisa que está estragada, uma vida que está trincada. Deus tem o poder de pegar um vaso que se estragou, que não é mais útil, e fazer desse vaso um outro vaso, um novo vaso. Fazer uma verdadeira obra de restauração completa. Segunda conclusão, os homens não podem dar pleno significado à sua própria vida e os homens não podem restaurar a eles mesmos. O homem caiu. Não há homem que não peque. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O vaso quebrou. O vaso trincou. O vaso se estragou na mão do oleiro. E nenhum de nós pode restaurar a si mesmo. Nenhum de nós pode refazer a si mesmo. Sem a intervenção de Deus, o barro não pode reerguer-se. Se for deixado à sua própria sorte, o barro fica imóvel, amorfo, incapaz, no chão. Essa é a ideia que o texto quer passar para você e para mim nessa noite. Não temos a solução em nós mesmos, não podemos restaurar-nos a nós mesmos. A vida à parte de Deus é amorfa e sem propósito. Terceira conclusão. Quando é que o vaso se estraga nas mãos do oleiro? Primeiro, é quando esse vaso demonstra alguma rachadura. E quando um vaso demonstra alguma rachadura, ele perde o seu valor, ele perde a sua beleza, ele perde a sua utilidade. É quando o homem, ao receber a palavra, o conteúdo da palavra, essa palavra vaza. Ela não é retida. Entra no ouvido, sai no outro. Deus falara e falara tantas vezes, muitas vezes, aos pais pelos profetas. E a nação de Israel e a nação de Judá perseguiu os profetas, matou os profetas, tapou os ouvidos para não ouvir a voz dos profetas. O vaso estava rachado, a palavra não foi retida, o vaso estava estragado. Agora, como o vaso se estraga? Ele se estraga quando ele resiste, como barro rebelde, às mãos do oleiro que busca moldá-lo. Assim a vida se torna cheia de defeitos, de vícios, de manias, de idiosincrasias, defeito de caráter, defeito de temperamento, hostil à palavra de Deus. As palavras que brotam da boca são palavras torpes, as atitudes são grosseiras. Tornamo-nos inúteis, vasos rachados.
Às vezes, podemos até fazer uma espécie de caiadura, de verniz, um pouquinho de cera externa, para passar a ideia de que somos bonitos. Mas às vezes por dentro o vaso está todo estragado. Precisávamos ser como a igreja da glória, a igreja triunfante. Quando você lê o relato de Apocalipse, capítulo 21, aquela igreja é bonita por fora e aquela igreja é bonita por dentro. O fundamento que ninguém vê, que ninguém percebe, é feito de pedras preciosas. Quando alguém olha por dentro, está tudo belo. Quando alguém olha por fora, a glória de Deus resplandece nela. É isso que Deus quer que você e eu sejamos, belos por dentro, belos por fora, completamente úteis nas mãos de Deus. Mas, uma outra pergunta ainda se faz. O que é que dificulta este vaso ser modelado pelo oleiro? E a resposta é material impróprio. Primeiro, o barro não pode ser insensível como a pedra. Às vezes, meus irmãos, nós somos duros como a pedra. Resistimos ser moldados, transformados. Somos inflexíveis como a pedra. Somos rebeldes, somos insubmissos às mãos do oleiro. Aquele que tem a dureza das pedras não pode ser vaso nas mãos do oleiro. É gente difícil de ser moldada. Na linguagem bíblica, gente de dura cerviz. Escuta, 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 domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, mas não se rende, não se dobra, não se amolda, não se curva, não se submete. Num dos retiros que realizamos lá em Vitória, certa feita, convidamos o pastor Russell Shedd para ser o preletor. E tivemos um momento de perguntas e respostas. Me lembro que uma pessoa se levantou e perguntou ao pastor Russell Shedd: Pastor Russell Shedd, no seu entendimento, qual é o maior pecado que os crentes hoje cometem? E ele respondeu: no meu entendimento, o maior pecado que os crentes cometem é dureza de coração. Dureza de coração. Somos como pedra. A chuva serôdia do Espírito Santo desce e escorre. A palavra chega e não fica. A pessoa cria uma casca de resistência. E ela vem à igreja domingo após domingo. Anos e anos. Nada muda. Nada acontece. Continua resistindo e resistindo e resistindo à palavra de Deus. Dureza de coração. Quando eu olho, por exemplo, para Davi e Saul, essa é a diferença que a gente vê. Davi é um homem pecador e às vezes, quando você lê na Bíblia, os pecados que Davi cometeu foram mais graves, mais escandalosos do que os pecados de Saul. Mas Davi tinha uma característica. Quando Deus falava com ele, ele se quebrantava. Quando Deus falava com Saul, ele se justificava. Não havia quebrantamento. Não havia a postura de ser maleável nas mãos do oleiro. Era como pedra que não se amolda. Segundo lugar, material impróprio. O barro não pode ser desagregado como areia. Areia é gostosa de pegar, é boa para andar nela, é fofa, não suja as mãos. Quando o sol bate na areia, até reflete cores variadas. Porém, a areia não é maleável, ela não tem liga, ela não se amolda. Eu quero dizer para você, amados, que muitas vezes nós somos como areia, não tem liga. Não se adequa, não se amolda. Isso passa a ideia do crente egoísta, isolado, que ele não tem comunhão, ele não tem prazer em estar junto.
fazemos parte do corpo, mas não nos sentimos parte do corpo. Somos ovelhas, mas não gostamos de estar junto do rebanho. Não vivemos em comunhão uns com os outros. Não somos um corpo. Não somos barro na mão do oleiro, somos areia, que não tem agregação nenhuma. Mas em terceiro lugar, material impróprio. O barro não pode ser sujo como a lama. Barro não é lama. Lama suja as mãos do oleiro. Barro é diferente de lama, porque lama não tem liga. A lama, além de sujar as mãos do oleiro, ela passa a cheirar mal. O barro precisa ser limpo. Ele não pode ter impureza. Ele não pode ter mistura. Do contrário, ele não tem liga. Para que sejamos vasos nas mãos do oleiro, precisamos ser limpos, sem impurezas, sem misturas. Mas, finalmente, material impróprio. O barro não pode ser volátil como a poeira. A poeira não permanece quieta nas mãos do oleiro. Qualquer vento espalha a poeira em diversas direções. Ela é inconstante. Qualquer tribulação afasta essa pessoa de Deus. É como a poeira que o vento leva. Portanto, gostaria agora de olhar para esta passagem e extrair dela 3 lições principais. Primeira lição: Deus não desiste de você quando você falha em cumprir o seu propósito. Veja você o versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Irmãos, Deus seria justo se diante dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas rachaduras, dos meus trincamentos, dissesse para mim: eu vou jogar você fora, você não serve para mim, vou buscar alguém melhor do que você. Bendito seja Deus, ainda que você na sua rebeldia resolva desistir de Deus, Deus não desiste de você. Deus não abre mão da sua vida. Deus não abdica do direito que Ele tem de ter você para Ele. Ele não joga você fora, não tem lata de lixo no reino de Deus. O oleiro não descartou o vaso porque o vaso se estragou em sua mão. Ele resolveu pegar esse barro, amolecer esse barro e fazer outro vaso. Irmãos amados, nós somos criados perfeitos à imagem e à semelhança de Deus. O pecado veio e nos deformou, nos sujou. Temos trincas, temos rachaduras, mas não perdemos por completo a imagem de Deus. Ilustrando isso de maneira muito simplória. Você está caminhando numa noite ensolarada, ou melhor, enluarada. A noite clara, a lua brilhando. Você chega perto de uma poça d'água que está límpida. E você vê a lua refletida naquela água. Lá no passado, diz que o Narciso viu a si mesmo, refletindo o seu rosto, e ficou apaixonado por si. Daí vem a palavra narcisista. Mas imagine que você esteja caminhando numa noite enluarada. E você chega numa poça de água suja. E você não vê a lua refletida. A lua continua brilhando. Ela não saiu do seu lugar. Mas você não vê mais o reflexo. Não é porque a lua não esteja brilhando. É porque a água está suja e não reflete a lua. Às vezes nós somos como essa poça d'água, suja, que não está refletindo de maneira completa e bela e perfeita a imagem de Deus. Mas o que Deus está fazendo com você e comigo? Ele não pega esse vaso estragado e joga fora. Ah, como Deus é paciente conosco. Como Deus é generoso conosco.
Quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós nos rebelamos, quantas vezes Deus nos chama ao arrependimento, quantas vezes nós lemos a palavra e somos quebrantados e somos levados ao arrependimento, às lágrimas, e quantas vezes nós reincidimos no erro, e quantas vezes nós repetimos a mesma transgressão, quantas vezes nós nos rebelamos contra Ele, quantas vezes o nosso coração se endureceu contra Ele, e Ele reincidentemente nos amando, e reincidentemente nos buscando, e continuamente nos querendo e completamente nos restaurando, louvado seja o seu nome, Ele continua investindo na nossa vida. Como é bom saber que Deus não desiste de nós. Eu fico olhando a experiência do Pedro, para mim uma das mais belas da Bíblia. Quando as mulheres vão ao sepulcro, elas encontram o túmulo aberto, elas encontram o túmulo vazio, elas saem do túmulo e um anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. E é curiosíssimo que Jesus mencione o nome de Pedro, uma vez que Pedro também era discípulo, como os demais. E por que Jesus menciona o nome dele? É porque Jesus sabia que àquelas alturas Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro havia negado o seu nome, a sua fé, o seu apostolado, o seu Senhor. Pedro desistiu, mas Jesus não desistiu dele. E eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus não desiste de você. Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lutas, Ele conhece as suas fraquezas, Ele conhece os seus fracassos, Ele conhece os seus pecados, Ele conhece os seus deslizes, Ele conhece os seus resvalões, Ele conhece as suas trincas, Ele conhece as suas rachaduras, mas Ele não abre mão da sua vida, Ele não desiste de você, Ele continua trabalhando na sua vida para fazer de você um vaso de honra. Bendito seja o seu nome, que graça maravilhosa. Segunda lição do texto que eu quero destacar. Deus não faz remendos no vaso. Ele faz um vaso novo. Volta de novo ao verso 4, por favor. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso. Isso é maravilhoso. Porque o que Deus tem para você e para mim não é uma reforma. Não é uma caiadura. Não é um verniz. Não é um cosmético. Não é a mera aparência. Não é algo apenas externo. Porque tem muita gente que apenas pensa que cristianismo é uma maquiagem. Não se trata disso. O que é ser crente? Tem muita gente que pensa que ser crente é deixar de fumar, deixar de beber, deixar de dançar, deixar de frequentar a discoteca, deixar de jogar. Tem crente que ainda está jogando, né? Os caras estão fazendo uma fezinha por aí. Agora preste atenção nisso. Essas coisas você devia deixar de fazer mesmo. Mas é possível que alguém não beba, não jogue, não fume, não adultere, não roube, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, e não seja um crente. Essas reformas externas, até você consegue fazer algumas coisas para dar uma melhorada no performance. Vejam vocês que o Senhor está falando é de uma nova vida. É de um novo coração, é de uma nova mente. É um vaso novo. Pensa comigo na seguinte possibilidade. Aqui no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, mas lá no sul do Brasil você vê um pouco ainda disso. Uma casa toda de madeira. Aí imagina que essa casa esteja velha. Aí imagina que essa casa esteja comida de cupim. Ela está de pé,
mas está prestes a ruir. Aí imagine que alguém vai lá e passa um verniz. E quem passa e olha, que casa bonita, que casa linda, parece tudo novo, mas por dentro está tudo podre. O que Jesus faz com você e comigo não é apenas uma caiadura, apenas um verniz, uma estrutura podre, não. Ele muda toda a estrutura. É uma nova vida, é um novo coração, é uma nova mente, é uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. É um novo nascimento. É uma transformação real, é um vaso novo. Bendito seja Deus. Eu leio na Bíblia que o filho do Salomão, o Roboão, enfrentou uma situação adversa de uma nação que chega e saqueia os escudos de ouro que ele possuía. Era tão rico o império salomônico que até os escudos eram feitos de ouro. E aí diz a Bíblia que uma vez que os escudos de ouro foram saqueados, ele fez outros escudos de bronze. É como se ele dissesse assim: para Deus qualquer coisa serve. Não tem ouro, vai bronze mesmo. O que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida, não é isso. Ele não faz um vaso de segunda mão, inferior. Não, ele faz outro vaso novo. Não é reforma, não é caiadura. É algo absolutamente novo. Me permita ilustrar isso. Na Roma Antiga, e você anda hoje e vê essas antiguidades lá do passado, era muito comum os escultores fazerem estátuas de personalidades ou de um animal, e as pessoas gostavam de comprar essas obras de escultura para o adorno da sua casa, ou para os seus jardins, para os seus palácios. E aí, alguns desses escultores, na hora de fazer a sua obra, tinha defeito, tinha trincaduras, tinha rachaduras, tinha trincas. E eles iam lá com muito jeitinho, com muita capacidade, com muita perícia, e cobriam essas rachaduras com cera. O comprador chegava e olhava e não via defeito, e pagava altos valores por aquela obra de escultura, e levava para sua casa e botava no seu jardim. Daqui a pouco o sol batia, o calor chegava, e a cera derretia, e a fenda, e a rachadura, e o defeito aparecia. Isso levou os consumidores a serem mais exigentes. E chegavam para o vendedor e perguntavam: eu quero uma estátua, uma obra de escultura sem cera. Sem cera. E esta palavra, portanto, do sem cera, veio a cunhar a nossa palavra sinceridade. Sem cera, sem máscara, sem ludíbrio, sem falcatrua, transparente. É isso que Jesus faz na sua, na minha, na nossa vida. É um vaso novo, sem rachadura, sem cera, autêntico, real, perfeito. Mas a pergunta é: qual é o processo que o oleiro usa para pegar o vaso que estragou na sua mão, para fazer outro vaso? Qual é o processo? E esse processo passa por 3 etapas. Primeira etapa, ele precisa ser amolecido com água. E a água, meus irmãos, é um símbolo do Espírito Santo. Então é preciso que o Espírito Santo amoleça o nosso coração. Porque se o Espírito Santo não amolecer o nosso coração, nós vamos ser um barro resistente nas mãos do oleiro. Se o Espírito Santo não nos convencer de pecado, o nosso coração continuará duro e rebelde.
Hoje o pastor Arival termina o sermão dele, agora da tarde, dizendo algo que é um óbvio, mas é tão essencial. Quando alguém se levanta aqui para pregar, o que nós conseguimos é apenas falar aos ouvidos, na esperança de que o Espírito Santo que inspirou essa palavra ilumine o nosso coração, para que esta palavra entre pelos ouvidos da nossa alma e toque o nosso coração. Se o Espírito Santo não agir, em vão o homem fala. Se o Espírito Santo não operar, nós poderemos falar aqui a noite inteira e não entrará no coração, porque essa é uma peculiaridade absoluta do Espírito Santo. Só Ele pode falar ao coração. Se essa água não amoleceu o coração, esse vaso continua estragado. Mas há um segundo estágio. O barro precisa passar pela prensa do oleiro. A prensa do oleiro. E eu quero dizer para você que a prensa de Deus dói. Se é amassado. Se é triturado. Para você ser maleável e moldado. E talvez você esteja nesta noite na prensa de Deus. Mas eu quero dizer para você que a prensa de Deus não destrói você. A prensa de Deus molda você para que você fique bonito, caro, raro, único e útil. Esse processo é para tirar as bolhas. O barro precisa ser prensado, amassado, para que o vaso fique de acordo com a vontade do oleiro. Mas é um terceiro estágio nesse processo. O vaso, depois de ser amolecido pela água e de ser moldado pela prensa, agora o vaso precisa ir para o fogo, para a fornalha. E eu quero dizer para você que o fogo de Deus arde, mas não destrói. E o fogo de Deus tem o propósito, meu amado irmão, de criar em você resistência. Embora nós não gostemos da fornalha, não pode existir vaso de honra sem passar pelo processo da fornalha. É o batismo de fogo. E o Espírito Santo, Jesus vem para batizar com o Espírito e com fogo. O fogo de Deus é para dar resistência a você. E é depois que você passa por esses três processos, ser amolecido pela água, ser moldado pela prensa e ser fortalecido pelo fogo, que então você se transforma em vaso útil, precioso, para a glória de Deus. Não pulemos os estágios. O oleiro sabe o que faz. Então vamos à última lição do texto. Terceira lição. Deus não faz de você um vaso segundo o seu querer. Deus não faz de mim um vaso conforme o meu querer. Deus faz um vaso novo segundo o seu querer e o seu propósito soberano. Volte os olhos ao verso 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Louvado seja Deus. Sabe o que significa isso? Não é o barro que manda no oleiro, é o oleiro que manda no barro. Não é a minha vontade que deva ser feita no céu. É a vontade de Deus que precisa ser feita na terra. Nós somos barro, Deus é o oleiro. Eu queria que nós lêssemos dois textos. Se puder botar na tela, eu agradeço muito. Primeiro deles, Romanos, capítulo 9.
versículo 19 e 20. Vamos ler todos juntos, a igreja comigo, por favor, toda a igreja. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Quem manda em quem? O oleiro manda no barro. O barro se submete ao oleiro. Vamos ao texto 2. Isaías 64. Põe na tela, por favor. Isaías 64, verso 8. Vamos ler juntos, por gentileza. Versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Então o oleiro modela o barro conforme a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Agora preste atenção. Deus é criativo e não faz vasos em série. Sabia disso? Você é único. Você é exclusivo. Se você não for você, ninguém mais o será. Porque Deus fez você, jogou a forma fora. Então, quando você se olhar no espelho, dê graças a Deus. Porque se você rejeitar o projeto, você rejeita o projetista. Não cabe no cristão complexo de inferioridade. Não cabe no cristão autoestima achatada. Quando Deus fez você, quando Deus moldou você, Ele não errou no projeto, Ele sabe o que está fazendo. A Bíblia diz que Deus predestinou você para você ser conforme a imagem de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus está transformando você de glória em glória na imagem de Cristo Senhor. Então bendito seja Deus, você é um vaso de honra que Deus fez para o louvor da sua glória e um vaso exclusivo que tem a assinatura do Criador do universo. Pastor Arival, quando eu estava lá em Vitória, montando o nosso apartamento, eu queria ter um quadro na sala. Eu gosto de paisagem. Eu falei, eu quero ter um quadro de paisagem. E aí passei numa loja bonita em Vitória, falei, eu gostei desse quadro. Fiquei todo empolgado. Quando eu perguntei o preço, eu fiquei desanimado. Caríssimo. E eu pensei, deve ser a moldura, porque a moldura é belíssima. Eu falei, não tem nada a ver com moldura, a moldura pode ir de graça. Eu falei, mas então por quê? Ah, porque esse quadro foi pintado por um pintor muito famoso, tem a assinatura dele no quadro. E eu confesso que não sou tanto amante assim de arte, eu não podia tirar a assinatura dele, eu queria o quadro. Claro que eu não comprei o quadro, viu? Comprei um outro, bonito igual, não tinha assinatura, mas é bonito. Deixa eu dizer para você, você é um vaso único, exclusivo, que tem a assinatura do Deus Todo-Poderoso, do oleiro celestial. Você tem valor para o coração de Deus. Talvez você não se sinta assim. É pena que às vezes a gente não se sente assim. Isso me faz lembrar de um grande leilão que foi feito na Europa. Para os amantes da música, a Europa tem tantos lugares que amam tanto a música, como a Alemanha, um lugar que respira música, como a Áustria, que respira música. Estavam leiloando um violino Stradivarius, já velho.
E ninguém dava valor e ninguém se importou tanto com o valor dele, e as ofertas eram tão pequenas e não agradava o leiloeiro. Aí levanta-se um cavalheiro, pega o violino nas mãos, aprecia o violino, limpa o violino, afina suas cordas e arranca do violino acordes maravilhosos. Aquele violinista era o Paganini, o maior de todos os tempos. E o auditório aplaudiu ruidosamente. E aquele violino foi vendido naquela noite por peso de ouro. Porque alguém viu o valor dele. Porque um especialista arrancou dele acordes tão lindos. Talvez hoje você se sinta um violino velho, sem valor, sem importância. Mas eu quero dizer para você que o maior dos violinistas, o maior dos músicos, o Senhor Deus Todo-Poderoso, afinará suas cordas, embelezará você e arrancará da sua vida acordes maravilhosos para a glória do seu nome. Você é o vaso nas mãos de Deus. Quem sabe nós pudéssemos pensar e cantar: eu quero ser um vaso novo, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 14. João, capítulo 14. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 6. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Eu gostaria de, nesta hora, irmãos, tratar do seguinte tema: a aula da saudade. A aula da saudade. Aquela era a aula final de Jesus. Durante 3 anos, noite e dia, Jesus ensinou aos seus discípulos. Agora era a conclusão do curso. Agora era a aula final, o culto de formatura, a aula da saudade. Jesus é o mestre dos mestres. Mestre dos mestres pela excelsitude do seu caráter. Mestre dos mestres pela variedade de seus métodos. Mestre dos mestres pela majestade de sua doutrina. Jesus, como mestre, não foi um alfaiate do efêmero, foi o escultor do eterno.
Aqui ele está no cenáculo. O clima, na verdade, não era de festa. O mestre estava se despedindo deles. Aquela era a noite, a quinta-feira do Getsêmani. Aquela era a quinta-feira do suor de sangue. Aquela era a quinta-feira do beijo traidor de Judas. Aquela era a quinta-feira da negação covarde de Pedro. Aquela era a quinta-feira da prisão de Jesus. Os discípulos estão entristecidos, mas Jesus revela a eles profunda simpatia, dizendo: não se turbe o vosso coração. Por que eles estavam tristes? Estavam tristes devido à iminente partida de Cristo. Parecia que naquela quinta-feira a solidão os abraçava. Eles estavam envergonhados devido ao egoísmo, o orgulho que haviam demonstrado. E Jesus confronta-os, não com palavras, mas com gestos, lavando seus pés. Eles estavam perplexos, devido à predição de que Judas trairia Jesus, de que Pedro negaria Jesus, e de que todos eles se dispersariam acovardados. Eles estavam muito angustiados, em virtude das aflições que se avizinhavam, dos açoites que Jesus suportaria, das cusparadas, da prisão e da tortura. Mas Jesus, o Mestre, à sombra da cruz, consola os seus discípulos na aula da saudade. Em primeiro lugar, Jesus mostra para eles a necessidade de continuarem confiando em Deus e nele, apesar das circunstâncias que se avizinhavam. Notem comigo o verso 1: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Veja que a forma do verbo está no indicativo e também no imperativo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: já que vocês acreditam em Deus, acreditem também em mim. Já que vocês confiam em Deus o Pai, ponham também a confiança em mim. Isso porque as crises chegam, e chegam sobre nós. Os problemas aparecem, as tempestades são inevitáveis. Os ventos contrários conspiram contra nós. Mas Jesus disse: confiem em Deus, confiem também em mim. As sombras certamente cairão sobre nós. A perseguição virá. O mundo nos odeia. Mas Jesus disse: confiem em Deus, confiem também em mim. Dias difíceis virão. Prisões e açoites os alcançarão. O sofrimento e a morte chegarão também acompanhados. Mas Jesus diz: confiem em Deus, confiem também em mim. Chegará a solidão, a crise financeira, a doença, o luto, as lágrimas, os vales profundos, as noites escuras. Mas Jesus disse: já que vocês confiam em Deus, confiem também em mim. A cruz será um espetáculo horrendo. Os homens cuspirão no meu rosto.
Os homens me aviltarão. Vocês serão perseguidos. Enfrentarão os tribunais. Mas vocês que já confiam em Deus, confiem também em mim. Esta é a primeira lição da aula da saudade. Apesar das circunstâncias, não importa o que vem pela frente, a carranca do mal, continuem confiando em mim, disse Jesus. A segunda palestra da aula da saudade, ou o segundo ponto da aula da saudade, é esta: continuem crendo no céu, como o lar dos salvos. Olha o verso 2 comigo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Entendamos isso. Os dias são maus. No mundo teremos aflições. O diabo rosna, jogando sobre nós o seu bafo. O mundo, com o seu aparato e seu aparelhamento, nos persegue. Mas apesar disso, entendamos que não caminhamos para um ocaso, não caminhamos para o entardecer da história, não caminhamos para um destino sombrio e triste. Olhem para frente, e à frente está a recompensa, à frente está o céu, à frente está a casa do Pai, à frente está a consolação, à frente está a glorificação. A nossa jornada não termina na cruz, termina na glória. Então, algumas coisas precisam ser reafirmadas na aula da saudade. Primeiro, é que o céu é o nosso destino. A morte não é o fim. O túmulo não é o nosso último endereço. Não vamos ficar vagando ou penando, aguardando outra vida. Não vamos para um purgatório de tormento. Nossa alma não ficará dormindo no túmulo. Nós vamos para o céu. Nós vamos para casa. Nós vamos para a casa do Pai. Nós temos uma viva esperança. O céu não é apenas o nosso destino, o céu é um lugar e um estado de gozo permanente. É por isso que Jesus voltou para a casa do Pai em corpo de glória. E nós subiremos um dia também com um corpo de glória. O céu é onde está o trono de Deus. O céu é a nossa pátria. O céu é onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. O céu é lugar de alegria indizível. O céu é lugar de louvor e exaltação. O céu é o lugar mais belo que jamais o homem pôde ver. Como diz o hino, tenho lido da bela cidade. Ali é o nosso lar. Lá é a nossa pátria. E é para lá que iremos. Mas o Senhor vai dizer que o céu é a casa do Pai. E casa do Pai traz para nós a ideia de segurança. Casa do Pai traz a ideia para nós de provisão abundante. Casa do Pai representa para nós lugar de plena comunhão. Casa do Pai é onde o amor é acendrado. Casa do Pai é lugar espaçoso, onde há uma única família, um único rebanho, um único povo. É a morada para todos os filhos de Deus. É o lugar para onde todos os que creem no Senhor Jesus irão desfrutar de ventura eterna. Para um grupo desconsolado, Jesus os encoraja na aula da saudade.
O céu, mais do que isso, é um lugar preparado por Jesus, para um povo preparado por Jesus. Diz a Bíblia que ele lá entrou como nosso precursor. Ele nos antecipou. Ele entrou na glória primeiro. E ele preparou para nós um lugar. E preparou na cruz. Não é que ele foi para o céu para lá preparar um lugar. Lá já está tudo preparado. Tudo já está pronto. Mas na cruz ele preparou para nós este lugar. Na cruz ele comprou para nós, por eterna redenção, a nossa herança. Na cruz ele sangrou. Na cruz ele sofreu. Na cruz ele morreu, para que você e eu pudéssemos ter vida e vida eterna. Na cruz ele sofreu sede, para você beber da água da vida. Na cruz ele sofreu o golpe da lei, para você ser perdoado. Na cruz ele suportou todo o peso da justiça divina, para você ser justificado. Na cruz ele abriu para você os páramos eternos. Na cruz ele doou para nós a nossa eterna redenção. Ele foi desamparado na cruz, para que você fosse acolhido pelos braços do Pai. Na cruz ele abriu para você e para mim um novo e vivo caminho para Deus. O céu é um lugar permanente, de onde você nunca vai precisar sair. Não vai ter mudança. Não é uma tenda, é uma morada eterna. É o lugar de descanso, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. O céu é o lugar onde Jesus está. E nós o veremos face a face. Nós o serviremos. Nós reinaremos com Ele. Nós viveremos na presença dEle. Nós desfrutaremos da companhia dEle. Lá nós nos esqueceremos de todas as agruras que aqui vivemos e passamos, porque vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Recordo-me das perseguições terríveis que se abateram a Coreia do Sul. E ali um missionário, com a sua esposa, com os seus 2 filhos, foram presos e foram confrontados na sua fé e requereram deles que negassem a Jesus. E em face da resistência e firmeza inabalável de fé, ameaçaram aquela família a sepultá-los vivos. Cavaram uma grande cova e jogaram ali a família. E terra foi lançada, e lançada, e lançada. Quando já estavam praticamente sufocados pela terra, um dos filhos gritou: papai, socorre-me! E o pai começa a chorar diante do desespero de ver o seu filho sucumbindo, sendo sepultado vivo. E a mãe, com a fé inabalável, disse: meu filho, força, força, chegaremos em breve ao nosso lar. E começa a puxar um hino: eu avisto uma terra feliz, uma terra de gozo sem par. Todos eles se uniram naquela canção, até que suas vozes foram silenciadas debaixo do escombro daquela sepultura. Aqui tem luta, aqui tem dor, aqui tem choro, aqui tem lágrima, aqui tem morte, mas nós estamos indo para a casa do Pai, onde estaremos para sempre com Ele.
Esta é a lição de Jesus na aula da saudade. Mas ainda, o Senhor Jesus Cristo na aula da saudade disse para os seus discípulos no verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E o Senhor Jesus os consola dizendo: eu vou voltar, eu estou indo, eu vou deixar vocês por um tempo, eu vou enviar o outro Consolador para estar com vocês, mas eu voltarei, e eu levarei vocês para onde eu estou, vocês estejam também. E Jesus os consola na aula da saudade, falando sobre a sua segunda vinda, e ele voltará certamente. Certamente ele prometeu, e ele não é homem para mentir. Ele diz: eu voltarei, venho sem demora. Ele voltará pessoalmente, o mesmo que subiu é o que vai descer. Ele voltará visivelmente, todo olho verá. Ele voltará audivelmente, ao ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele descerá dos céus. Ele voltará inesperadamente, será como ladrão que vem sem mandar aviso prévio, repentinamente, inesperadamente. Mas amados, ele voltará gloriosamente, com grande majestade e glória. Ele voltará, e diz a Escritura que ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ele voltará e se assentará no seu trono de glória e vai julgar as nações. Ele voltará e vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, e vai colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, e lançará no lago do fogo todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, mas aos seus amados, a quem ele salvou pela sua graça e pelo seu sangue. Ele vai dizer: vinde, 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 benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a consolação de Jesus na aula da saudade. Mas ainda, Jesus diz para os seus discípulos: continuem seguindo o caminho verdadeiro para o céu. Vejam comigo, por gentileza, os versos 4 a 6. E Jesus disse: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. O céu é o nosso destino, o Pai é a nossa aspiração, Jesus é o nosso mediador, pois Ele é o caminho que devemos procurar, a verdade que devemos crer, a vida na qual devemos pôr a nossa esperança. Observemos isso. Jesus é o caminho para o céu. Tão simples, tão claro, tão necessário. O caminho para o céu não é uma religião. O caminho para o céu não é a Igreja Presbiteriana do Brasil. O caminho para o céu não é um rito sagrado. O caminho para o céu não são as nossas obras. O caminho para o céu não é a igreja. O caminho para o céu não é mesmo a nossa sinceridade. O caminho para o céu é Jesus. É só Jesus. Jesus não nos fala sobre um caminho. Ele é o caminho. Jesus não aponta o caminho. Ele é o caminho. Jesus não é uma opção entre outros caminhos para ir a Deus. Ele é o único caminho. Foi Ele quem disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Portanto,
Não é verdade que toda religião é boa. Não é verdade que toda religião leva a Deus. Aliás, nenhuma religião leva a Deus. Só Jesus é o caminho. Todos os outros caminhos são falsos. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao fim são caminhos de morte. Jesus é o caminho certo. Ele não é um, ele é o caminho. Jesus é o caminho necessário. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho certo para o lugar certo, para ir ao Pai, só através de Jesus. Jesus é o caminho que você e eu precisamos andar por ele. Se o nosso desejo é ir ao Pai, é chegar ao céu. Mas notem mais. Jesus disse: eu sou a verdade. No mundo de meias verdades, no mundo de mentiras travestidas de verdades, num mundo de enganos e trapaças, com maquiagem de verdade, Jesus se apresenta como a única verdade. Jesus é a verdade física e metafísica do homem, aquilo que ele deve saber. Jesus é a verdade ética do homem, aquilo que precisa ser. Jesus é a verdade espiritual do homem, aquilo que ele precisa crer. Ele é a verdade. Uma pleiade ilustre de homens já nos disseram a verdade, mas nenhum deles foi a encarnação da verdade. Muitos mestres podiam dizer: o que eu ensino é a verdade. Mas só Jesus pôde afirmar: eu sou a verdade. Jesus é um mestre, e ele é o conteúdo do seu ensino. Jesus é o mensageiro, ele é o conteúdo da sua mensagem. Jesus é o profeta, e ele é o conteúdo da sua profecia. Muitos quiseram varrer o nome de Jesus da história. Pseudocientistas atentaram contra ele. Mas ele é a verdade, e contra a verdade ninguém pode, porque só a favor da verdade é o que prevalece. Mas mais do que isso, Jesus é a verdade que liberta. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas finalmente, Jesus disse: eu sou a vida. A vida. Jesus é a fonte da vida. Por isso ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus é o doador da vida. Por isso ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Jesus é o único que tem palavras de vida. Ele disse: para quem iremos nós? Disse o apóstolo Pedro: só tu tens palavras de vida eterna. Jesus é o único que oferece vida abundante. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus é a única vida que prevalece sobre a própria morte. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crer em mim não morrerá eternamente. Portanto, na aula da saudade, Jesus nos orienta a confiar nele. Não importa as turbulências que virão, confie nele. Na aula da saudade, Jesus nos garantiu que o céu existe, que ele é um lugar, que ele é um estado, que ele é a casa do Pai, e é para lá que vamos. Jesus nos garantiu na aula da saudade que ele vai voltar. Ele vai voltar. E vai nos levar para estarmos com ele para sempre, para contemplarmos a sua face, para desfrutarmos da sua presença. Jesus, na aula da saudade, nos disse que ele é o caminho para Deus. Ele é a verdade que nutre a nossa alma. Ele é a vida que você e eu precisamos viver. A minha esperança é que na aula da saudade
o Senhor nesta manhã traga consolo, esperança e segurança para a sua vida. Em nome de Jesus, é hora de nós nos assentarmos aos pés do Mestre e bebermos a largos sorvos do seu ensinamento, na sua aula da saudade. Que Ele nos abençoe. Amém.